A gente conversou muito, principalmente da outra vez que o Bené esteve aqui, a gente falou muito sobre a tecnologia aplicada no campo, né? A IA, inclusive, foi uma das perguntas que eu fiz para Mariana na primeira conversa que a gente teve sobre a aplicação no agro. Você lidera um projeto que o Café Porandu. Isso. E é um projeto que é destinado à inteligência artificial e à sua aplicação. Como que é esse projeto, Matheus? Então, na verdade, é o grupo da Semente A Xícara. Ele tem... Um dos produtos é o produto Café Porandu. Sim. O grupo da Semente A Xícara, ele tem o propósito de auxiliar o produtor rural a adicionar tecnologia porteira para dentro. Sim. Uma das ferramentas utilizadas é a inteligência artificial. Então, assim, a inteligência artificial ela pode ser aplicada de diversas formas, mas um princípio básico é uma utilização de um dado consistente, de um dado estruturado. Se a gente não tem um dado fidedigno, um dado bem coletado, a gente não consegue tomar uma decisão inteligente. Né? A gente não consegue transformar aquele dado em informação, porque o dado por si só ele é sem sentido. Quando eu coloco sentido nele, ele gera a informação. Então, a premissa do nosso grupo é fazer uma boa coleta de dados, auxiliando o produtor rural a transformar o dado que ele já tem em uma tomada de decisão, né, em algo que ele possa utilizar, ou a gente gerar dispositivos para coleta de dados, seja dispositivos experimentais, né, propondo experimentos para que ele possa realizar na fazenda e a gente coletar o dado e auxiliar naquela transformação do dado em informação, ou utilizar o próprio dado que ele tem na fazenda para que a gente extraia informação, né, correta, fidedigna e uma informação que com o olho nu, sem o auxílio das ferramentas de IA, dos modelos de IA, a gente nunca conseguiria né, tangibilizar. Porque é muito interessante que, às vezes, principalmente quem trabalha com dados, né, uma oscilação de 0,02 num dado, a olho nu, ele se torna imperceptível. Sim. Né? Assim, e aí, né, o que a gente faz com o Porandu? A gente até coloca o jargão, né, um café com IA. E realmente é um dos primeiros, ou o primeiro café, né, com inteligência artificial. A gente vai porteira para dentro, auxilia o produtor rural, né, adicionando processos pós-colheita, ou seja, ele colhe o grão, a gente auxilia em diversos pontos a aplicação de IA. Vou dar um exemplo. Né? Quando o cafeicultor coleta o café, ele tem que fazer uma escolha. Né? Para onde que vai aquele café? Né? Qual tipo de processo ele vai utilizar ou qual tipo de ação ele vai ter em cima daquele café. E uma das ações é baseada na quantidade de verde. Né? Ou seja, no café a gente tem, né, verde cana, cereja, boia e passa. E essa tomada de decisão, né, atualmente ela é feita na contagem manual. Sim. E a gente aplica, né? Usando uma contagem manual de amostra. De amostra, uma amostragem. É uma amostragem, não é geral. E hoje a gente já tira uma foto, a gente consegue tirar uma foto e usando visão computacional a gente consegue quantificar. Isso já é aplicado já junto aos produtores. Mas além disso, a gente aplica processos de pós-colheita e esse processo de pós-colheita utilizando o processo de fermentação. Então a gente coloca várias bombonas, né, coloca o café, faz com que ele tenha, adicione várias features, né, desde temperatura até o tempo, né, então várias características de cada um dos processos e a partir dessas características a gente consegue direcionar, né, a tomada de decisão, ou seja, só para não estender tanto. Então eu tenho lá diversas bombonas com diversos tempos de fermentação, com diversas temperaturas aplicadas, e isso, ao final, a gente faz o sensorial daquele café, ou seja, aplicando diferentes tipos
diferentes tempos no processo fermentativo e diferentes temperaturas para cada uma das bombonas, a gente tem diferentes sabores. Sim. A gente tem diferentes notas sensoriais e notas também da SCA, né? Special Coffee lá, que é uma nota que vai dizer se o café é especial ou não. E isso a gente coloca depois num Big Data, usa a árvore de decisão para falar para o produtor, especificamente o produtor, naquele seu talhão, usando uma variedade Arara, uma variedade Paraíso, né? Naquele talhão, se você usar esse processo, você vai ter no mínimo 80% dos seus cafés acima de 85 pontos com notas de chocolate e caramelo. Então isso você consegue auxiliar o produtor a vender futuro. Sim. E é para isso que o dado serve, para auxiliar uma tomada de decisão futura, um planejamento. Tem outras ações que eu acho que a gente vai durante, né, o podcast, eu falo um pouco mais sobre outras ações dentro, né, da cafeicultura e do processo científico também. No geral então, a inteligência artificial ela transforma de forma mais precisa, capacitando até mesmo o produtor a entender pontos de torragem, pontos de colheita, tudo. Então elimina basicamente uma grande fatia do que se considera como mão de obra hoje. Ele consegue reduzir isso drasticamente, né? Sim. Imaginamos que a gente tenha vários dados e a partir daqueles dados a gente consegue visualizar padrão. Se a gente consegue visualizar padrão, a IA auxilia na automatização do processo. Muito bacana. Então, o cafeicultor, talvez ele encontraria esse padrão. Se eu usar tal processo pós-colheita para o meu café, Paraíso, daquele talhão, eu vou ter notas acima de 85. Mas ele demoraria talvez 10 anos, 15 anos, Sim. ou até às vezes nunca chegaria. Por quê? Porque ele ia fazer tentativa e erro. Então, a coleta extensiva e massiva de dados, e usando ferramentas de IA para poder auxiliar a busca por uma melhor informação, um melhor resultado, né, a gente consegue catalisar o processo de inovação, né, que é uma área que eu e o Bené, a gente vem junto com várias instituições aqui em Patos de Minas, tentando fomentar, Sim. porque o trabalho em cima dos dados dentro da agricultura, e seja qual for a área, é um motor da inovação. São perguntas em cima de respostas que a gente tem. Então a gente trabalha, tem uma resposta. Em cima daquela resposta tem várias perguntas. Sim. Em cima daquela resposta tem várias perguntas. Então é um motor da inovação e é isso que a gente, né, Bené, vem legal. tentando aí auxiliar, né, os produtores, fazendo essa parceria, né, a DESP, UFO, né, SEBRAE, Prefeitura, né, as instituições de ensino, fazendo essa parceria aí em conjunto, né, com as empresas, fazendo a tríade, né, o setor público, o setor privado e educacional. Muito bacana. E o Bené, como que tem entrado, Bené, essa